Mãe solteira, à beira da expulsão do mercado, descobre um mistério que pode salvar sua família. Ana olhava para o caixa do supermercado, o lugar que era seu segundo lar e em poucos dias poderia se tornar o seu pesadelo. As contas estavam acumulando e a demissão pairava sobre sua cabeça como uma nuvem pesada. Com a filha pequena, Lúcia, apenas 5 anos, ela se sentia como se estivesse em uma corrida contra o tempo. O aperto no peito a fazia questionar se conseguiria manter a cabeça acima da água. Em uma cidade marcada pela escassez de oportunidades, cada dia se tornava mais cinzento. Naquela manhã, enquanto escaneava os itens de um cliente, algo estranho chamou sua atenção. Um pequeno amuleto prateado estava abandonado sobre a esteira. Era um objeto curioso, com detalhes intricados que pareciam contar uma história. Na hora, Ana achou que poderia ser um item esquecido. Mas logo as murmurações ao redor ganharam forma. Rumores sobre o amuleto circulavam há anos, diziam que descobriu que suas ancestrais também eram mães solteiras e enfrentaram batalhas semelhantes. Suas histórias estavam entrelaçadas em segredos antigos, coragem e força que pareciam fluir nela. A cada revelação, uma chama de esperança acendia em seu coração, um desejo de conectar-se a esse legado de mulheres fortes. Mas, quanto mais ela se aprofundava, mais perceptível se tornava uma presença sombria. Um rival, alguém próximo ficou alerta, investigando Ana nos bastidores. Essa pessoa queria o poder do amuleto para si e não hesitaria em usar táticas sujas. O medo apertava o estômago de Ana. Até onde ela iria para proteger o que era mais precioso, sua filha e suas chances de uma nova vida? A tensão se acumulava em cada esquina do supermercado, onde os olhares julgadores e as sussurrações sobre sua situação chegavam a penetrar sua alma. Era como se o mundo tivesse decretado um aviso claro. Ela estava sozinha. A jornada pela verdade se tornava cada vez mais uma montanha-russa de En. No entanto, uma sombra se estendia atrás dela no escuro. Um aviso de que sua busca pela verdade não seria fácil. A pergunta que ecoava em sua mente era simples, mas aterrorizante. Até onde sua coragem a levaria quando a verdade finalmente se revelasse? Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você está aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários, de qual cidade você está assistindo. Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. Enquanto a chuva tamborilava contra a janela da cozinha, Ana sentia o coração disparar. A sombra atrás dela. A verdade sobre o amuleto estava prestes a ser revelada, e a necessidade de seguir em frente se tornava mais forte do que o medo. Ela pegou o amuleto e, ao segurar o objeto frio nas mãos, um arrepio percorreu sua espinha. Era como se o passado estivesse sussurrando segredos antigos a ela. A noite parecia mágica, mas também perigosa. Com um movimento hesitante, começou a examinar os detalhes do amuleto mais de perto, procurando alguma pista que pudesse mudar o rumo da sua vida e da vida de Lúcia. Nesse instante, o som de passos ecoou no corredor. A respiração de Ana se acelerou. Ela não estava sozinha. A porta da cozinha se abriu lentamente, revelando Rosa, sua colega de trabalho, com um olhar que misturava preocupação e desconfiança. Ana, você tá bem? O que você tá fazendo aqui a essa hora? Perguntou Rosa enquanto se aproximava. A luz da lua iluminava seu rosto, proporcionando um ar quase etéreo. Ana hesitou. Não queria dividir seus segredos, mas a urgência em sua voz era inegável. Eu encontrei esse amuleto. Ele tem a ver com a minha família, com as mães que vieram antes de mim. Acho que pode me ajudar. A expressão de Rosa mudou. Estava claro que ela conhecia mais do que deixava transparecer. Você não deveria mexer com isso, começou, mas a súbita expressão de terror em seu rosto a fez calar.
Antes que Ana pudesse perguntar o que estava acontecendo, a luz na cozinha piscou e se apagou. Um grito se espalhou pela escuridão, e quando a lâmpada reenergou, tudo estava em silêncio, exceto pelo estalar de um vidro quebrado no chão. O amuleto caiu da mão de Ana, rolando para longe dela, enquanto o olhar de Rosa se fixava em algo atrás da mesa. Não, não pode ser. Ela sussurrou, recuando, as mãos trêmulas. Ana virou-se para ver o que a aterrorizava. O que deveria ser um objeto inofensivo a havia levado a um verdadeiro pesadelo. Um retrato antigo, coberto de poeira, estava caindo da parede. Nele, uma mulher que se parecia exatamente com Ana, uma mãe que ela nunca conhecera. Essa é você. Isso não faz sentido, Rosa exclamou, o pânico estampado em seu rosto. Você é a escolhida. A mente de Ana rodopiou. Cada nervo em seu corpo disparou. O que significava ser a escolhida? Como fosse um mar de perguntas, uma a cada onda devastadora de incredulidade. O que você sabe, Rosa? O que isso significa? Seu tom se elevou, a raiva agora substituindo o medo. Rosa hesitou. Uma lágrima escorreu por seu rosto, enquanto a luz oscilava ao fundo, criando um espetáculo surreal. Eu não podia contar a você, mas você não é apenas uma mãe solteira. Tem uma herança. Uma ligação com uma linhagem de mulheres que usaram o poder do amuleto. E tá em perigo. A última palavra a cortou como uma faca. A adrenalina explodiu e a sala parecia encolher à sua volta. Ana se viu presa num labirinto inesperado de revelações e segredos. Sua vida mudaria para sempre. Mas quem realmente estava em perigo? O passado estava ali, pesado, chamando-a para um destino que ela nunca esperou. Então, no canto da visão, algo se mexeu. Era uma figura sombria, imóvel, observando. O pavor a consumiu. Mas agora, mais do que nunca, ela sabia que precisava explorar a verdade, não apenas por ela, mas por Lúcia. Afinal, o que mais havia por trás do amuleto? Ana jogou uma última olhada para o retrato. Aquela mulher era uma parte dela, e ela estava disposta a descobrir todas as camadas dessa herança. Agora, a pergunta que dominava sua mente era: o que a esperava nessa jornada? As sombras se aproximavam e o tempo se esgotava. Ana sentiu o coração disparar. A figura sombria estava ali, parada, desafiando a realidade que conhecia. Seu estômago se contorceu enquanto a tensão no ar se tornava palpável. Rosa começava a se afastar, a expressão de pura terror estampada em seu rosto. O que mais estava escondido? Rosa, não me deixe assim. O que você sabe sobre o amuleto? O tom de Ana estava entre a súplica e o desespero, mas a colega parecia mais preocupada com a sombra atrás dela. A figura, agora mais nítida, era um homem, alto e silencioso. Ana sentiu o sangue gelar. Como ele chegou ali? O movimento brusco dele e as sombras se intensificaram como se a luz estivesse sendo engolida. O homem caminhou lentamente, sem pressa, seus olhos não deixando Ana, como um predador mirando sua presa. Você não deveria ter encontrado isso, Ana. A voz dele era suave, mas carregava um peso mortal. Esse amuleto pertence a uma linhagem antiga, e agora você o tem em suas mãos. Quem é você? Ana retrucou, o medo agora se misturando com a determinação. Ela olhou para Rosa, que estava paralisada, a mão cobrindo a boca como se tentasse abafar um grito. Rosa, diga algo! Mas antes que qualquer um pudesse reagir, o homem estendeu a mão. Precisamos conversar. Há coisas que você não sabe. Coisas que podem colocar sua vida e a da sua filha em perigo. Foi então que tudo mudou em um instante. A sombra se moveu e gritos ecoaram do salão. Uma ruptura. Um incêndio na loja. As luzes começaram a piscar e o cheiro de fumaça invadiu o ar. Ana, em choque, não conseguia processar. O homem se virou para a entrada, enquanto Rosa finalmente se movia, puxando Ana do lugar. Lúcia, temos que sair! Rosa gritou, enquanto se lançavam para a porta da cozinha.
O que estava acontecendo? A loja que sempre foi seu abrigo, agora se tornara um campo de batalha. Enquanto corriam, o homem gritou atrás delas. Não é só um amuleto. É uma maldição. Se você não agir, tudo o que você ama será destruído. Ana olhou para Rosa, que agora exibia um olhar determinado. Você conhece esse homem, não é? Disse Ana, sentindo a traição no ar. O que está acontecendo? Rosa hesitou, seus olhos cheios de culpa. Ana, prometi proteger você, mas a verdade, ela é mais complexa do que você imagina. Nesse momento, uma explosão abalou o chão sob seus pés. O som era ensurdecedor. O teto começou a desabar, e Ana segurou a mão de Rosa bem forte. Vá, vá, vá. Estava tudo confuso, partes da estrutura da loja caindo ao redor delas. Quando finalmente saíram para o ar frio da noite, Ana virou-se para ver o homem parado no meio da confusão, um sorriso perturbador nos lábios. Alguns segredos são melhor deixados no passado, ele sussurrou antes de desaparecer na fumaça, como uma fumaça se dissipando. Ana estava ofegante, o coração martelando no peito. Olhou para Rosa e por um breve momento, viu a expressão de quem carregava um fardo. O que você não me disse? A voz de Ana tremia. Os olhos de Rosa estavam cheios de lágrimas, e no silêncio que se seguiu, o peso da verdade pairou entre elas. O que Rosa sabia estava prestes a explodir como uma bomba em seus corações. Ana, eu sou parte disso também. Somos ligadas por mais do que você imagina. As luzes da polícia e dos bombeiros começaram a piscar na rua. Ana queria entender, mas a tempestade na sua mente era insuportável. Quem era a verdadeira Rosa? E que poder oculto estava escondido naquele amuleto? Naquela noite que deveria ser tranquila, a pergunta ecoava em sua mente. Até onde iriam para proteger um legado de segredos que mudaria suas vidas para sempre? Ana estava ofegante, a adrenalina pulsando em seu corpo. A figura sombria ainda pairava por perto. Mas agora sentia que era mais do que um simples invasor. O homem que a encarava era um enigma a ser desvendado. Rosa, você sabe mais sobre ele? O que você escondeu de mim? A raiva e o medo entrelaçavam-se em seu coração. Rosa parecia perdida em pensamentos. Seus olhos estavam cheios de lágrimas. E antes que pudesse responder, uma sirene cortou o silêncio da noite. O caos ao redor parecia envolvê-las, como se o mundo estivesse se despedaçando. Naquele instante, Ana não sabia se deveria correr ou enfrentar a revelação que parecia prestes a ocorrer. Desculpa, Ana. O que eu sei é mais complicado do que você imagina. A voz de Rosa falhava. O amuleto não é apenas um objeto qualquer. É uma chave, uma conexão com um poder ancestral que está muito além de nós. Uma conexão com quê? Ana estava confusa, mas as palavras de Rosa começaram a ressoar de maneira estranha em sua mente. Antes que Rosa pudesse responder, um grito ecoou na noite. A tensão no ar se intensificou. As duas se viraram para ver de onde vinha aquele som. Um grupo de pessoas corria e o rosto de um desconhecido apareceu entre a multidão, pálido e desesperado. Ana reconheceu aquele homem. Era Lucas, um cliente frequente do supermercado. Mas o que ele fazia ali agora, no meio daquela confusão? Ele está aqui! Ele está vindo! Lucas gritou, e o pânico em seus olhos fez o estômago de Ana revirar. O homem do amuleto! Ele não é quem vocês pensam que é. Ana sentiu que o chão estava se movendo sob seus pés. O que você quer dizer com isso? Mas a voz de Lucas estava fraca, e ele começou a ser puxado pela multidão que fugia da loja, enquanto figuras sombrias se formavam no fundo. No passado, ele trouxe destruição. Ele é o guardião sombrio. E agora que você encontrou o amuleto, ele quer o que é seu. Lucas parecia estar à beira da explosão, e Ana não conseguia entender. Um guardião sombrio? As palavras pareciam ecoar como um sino em sua mente. Rosa respirou fundo, e seu olhar se intensificou. Ele quer o amuleto para si, e você, Ana, você é o alvo. A realidade começou a se cristalizar.
O que Lucas dizia não fez sentido, mas a expressão de Rosa disse tudo. Era uma revelação devastadora. A confiança que Ana tinha em sua colega começou a ruir. Rosa, o que você sabe sobre ele? Antes que Rosa pudesse responder, uma nova figura apareceu. Uma mulher alta, com cabelos escuros e uma beleza avassaladora. Ana, disse ela, com uma voz profunda e hipnotizante. Eu sou Emília, e também faço parte desta linhagem. Acho que é a hora de você saber a verdade. Ana sentiu um frio na espinha. Como assim parte da linhagem? O que mais estava escondido? Sua vida havia tomado um rumo inesperado em questão de minutos, e havia segredos mais profundos do que ela poderia imaginar. É uma questão de vida ou morte, Emília continuou, ignorando a confusão ao redor. O amuleto carrega não apenas poder, mas também uma maldição. E você precisa decidir. Quer lutar pelo que lhe pertence ou deixá-lo nas mãos do seu verdadeiro inimigo? As palavras dela cortaram a tensão no ar. Ana queria gritar, queria entender. E quem é esse inimigo, afinal? Mas Emília se virou, distraída por um movimento em direção à loja. A sombra está mais próxima do que você imagina. Você precisa se decidir agora. Sem tempo para pensar, Ana olhou para Rosa e Lucas. Havia mais em suas histórias, mais em seus rostos do que apenas medo. O que realmente os unia? E o que seria necessário para proteger sua filha e a verdade que agora parecia escapar por entre seus dedos? O perigo estava a poucos passos, e todas as cartas estavam sobre a mesa. Você precisa de ajuda, Ana, e as respostas estão vindo. Emília olhou para o céu. Prepare-se, o que vem pela frente pode mudar tudo. As sirenes soaram mais uma vez, e Ana sentiu no fundo de sua alma que sua vida, assim como a de Lúcia, iria mudar para sempre. O passado começava a voltar para atormentar o presente, e a única certeza era que os segredos estavam apenas começando a ser desvendados. O que estava por trás do amuleto? A verdadeira batalha estava prestes a começar. Ana olhava para Emília, cada palavra dela marcando sua mente como um eco. O amuleto, o poder ancestral, todo o passado vinha à tona, mais real do que nunca. Mas algo dentro dela se agitou. A urgência da situação fez seu coração disparar. O que dizer? O que fazer? Rosa estava em pé ao seu lado, a expressão de desespero, agora se misturando com determinação. Lucas, ainda ofegante, movia-se para ajudar, mas o caos ao redor pressionava como uma pressão crescente. Está na hora de você escolher, Ana, disse Emília novamente, sua voz agora baixa e persuasiva. Se você não fizer nada, tudo o que você ama pode ser perdido. A tensão começou a subir, uma pulsação nervosa no ar. Ana sentiu o peso das árvores ao redor, o frio da noite impregnando sua pele. A multidão em pânico começava a se dispersar mais e mais. A ansiedade se aprofundou. O que mais você sabe? Perguntou, buscando uma resposta que fizesse tudo isso fazer sentido. Você é uma parte vital disso tudo, Emily insistiu. Mas antes que pudesse se explicar totalmente, uma nova sombra surgiu. Uma figura que parecia mais ameaçadora do que qualquer outra que já tinha visto. Era o homem do amuleto, agora ao alcance, e sua presença arrastava um terror palpável. Eu avisei você, Ana, ele rugiu, a voz ecoando entre as paredes do supermercado, agora em ruínas. Você não pode escapar do que é seu. O amuleto quer voltar. Ana sentiu o chão a tremer sob os pés. A adrenalina a fez querer correr, mas algo a mantinha presa ali. O que você quer dizer com isso? A indignação subiu, e um instante tudo virou de cabeça para baixo. O homem estendeu a mão, seus olhos brilhando intensamente. Você não entende a conexão. Você é a chave, mas também a maldição. E se você não decidir agora, o que ama será destruído. Nesse momento, uma onda de dor e confusão a atingiu. A fumaça que subia ao seu redor parecia se espalhar, bloqueando sua visão e sufocando seu fôlego. A única coisa que sabia era que precisava proteger Lúcia. Mas como? E com quem realmente poderia contar?
Assim que Ana estava prestes a responder, um barulho estrondoso cortou o ar. A estrutura do supermercado estava prestes a desabar e a cena se espalhou em um caos absoluto. Ela olhou para Rosa, mas viu algo nos olhos da amiga que a deixou gelada. Algo que não tinha notado antes. Rosa, o que você sabe? A incredulidade tomou conta dela. Você está envolvida nisso também? Rosa hesitou por um breve momento, sua expressão de desespero se transformando em uma máscara de determinação. Ana, por favor. A verdade é muito mais complexa do que você imagina. Eu sou uma guardiã também. Sinto que ele quer nos dividir, mas precisamos nos unir. A revelação caiu como uma bomba. Ana sentiu uma onda de choque atravessá-la. Você? Como assim? O mundo ao redor delas desmoronava e, ao mesmo tempo, a verdade que se desenrolava parecia implodir tudo o que acreditava saber sobre Rosa. Com a voz tremendo, Rosa continuou. O amuleto tem um poder maligno, projetado para destruir quem não o protegesse. E foi minha família que fiz esse pacto, uma linhagem de mulheres. Ana estava aturdida, lutando para processar tudo. Você mentiu para mim? Eu não sabia. O barulho aumentou, e Ana se virou para o homem novamente. O que você vai fazer? Não tenho controle sobre isso. É o futuro dela. Ele respondeu, apontando para uma Lúcia que agora estava longe, fugindo do incêndio. E foi nesse momento que uma nova onda de entendimento atingiu Ana. O verdadeiro inimigo não era o homem que se apresentava como um guardião sombrio, mas sim a própria Rosa, que sempre esteve ao seu lado. O que mais ela tinha escondido? Se você não estiver do meu lado, então quem você realmente é? Ana sussurrou, a traição cortando como facas. Mas justo quando Rosa estava prestes a explicar, um rugido ensurdecedor irrompeu. O teto do supermercado tombou em cima delas. E Ana caiu, a escuridão a engolindo. E assim o último pensamento que teve foi: quem realmente a ameaçava? O que estava destinado a acontecer agora, enquanto sombras cobriam seu mundo? E Ana sentiu a dor perfurante da queda, o chão do supermercado se despedaçando em torno dela. O ar estava pesado, mas algo a arrancou do choque. Um grito ecoou, vários gritos, na verdade. A fumaça se acumulava, e o calor começou a percorrer sua pele. Dela e daquilo que poderia ser a última vez que via Lúcia. Rosa estava paralisada, preservando o olhar de covardia em um momento de verdade. Enquanto Lucas tentava puxá-la para fora, o homem misterioso avançava, mas antes que pudesse fazer qualquer movimento, uma explosão ensurdecedora se propagou pelo ambiente, enviando detritos para todos os lados. "Corre, Ana!" gritou Lucas, puxando Rosa, mas Ana ficou. A visão do homem estava embaçada. Um lampejo de luz fez seus olhos se fixarem nele novamente. Agora ele estava mais perto, o olhar cheio de determinação. "Você não pode escapar do que está destinado, Ana." A percepção dela se ajustou para o que realmente estava acontecendo, e tudo começou a girar. O homem estava mais perto. Ele não era apenas um guardião sombrio. Ele era parte de algo muito maior. Ana começou a ligar os pontos. A linhagem, o poder ancestral, ela o conhecia de algum lugar. A conexão estava ali, pulsante. Você realmente acha que foi tudo em vão? Que você poderia escapar do seu destino? A voz dele era como um eco no fundo da cabeça dela. E foi nesse momento que a realidade virou de cabeça para baixo. No meio da confusão, seu olhar encontrou o símbolo no amuleto que estava caindo de sua mão. Algo dentro dela se acendeu. Mente clara, corpo em movimento. Mas, em vez disso, suas pernas se sentiam pesadas como chumbo. Seus pensamentos martelavam como um tambor. "Eu não vou deixar que você leve minha filha!" Ana gritou, o eco da determinação amarrando-se em sua voz. Então algo incrível aconteceu. Uma luz ofuscante irrompeu do amuleto, iluminando todo o ambiente. Tudo ao redor dela se aquietou, como se o espaço tivesse sido moldado por uma força invisível. O homem se deteve, a expressão dele se transformou em estupor.
Lucas, Rosa, todos ao redor. A luz tomou conta e Ana sentiu poder, um poder ancestral correndo por suas veias. "Chega!" gritou, e a força estava em sua voz. O amuleto brilhou ainda mais intensamente, e tudo estava em silêncio. Era como se o tempo estivesse se esticando. Mas, quando a luz começou a se dissipar, um grito familiar cortou o ar. Era a voz de Lúcia. O mundo de Ana se desfez. O que havia acontecido com ela? O olhar de Rosa se encheu de horror, e Ana se virou para ver a figura de sua filha sendo arrastada por sombras, perdendo-se na escuridão. "Não, Lúcia!" O coração dela pulou no peito. O homem estava perto, mas agora ele parecia menos ameaçador, mais temeroso. O que exatamente estava acontecendo? "Ela pertence ao legado, ao círculo." Ele berrou, como se estivesse tentando se defender. "Você tem apenas uma escolha." "Que escolha?" Ana sentiu a adrenalina aumentar. Queria gritar, mas as palavras travaram na garganta, enquanto o mundo ao seu redor começava a entrar em colapso sob os efeitos da luz. A odgovor de Lúcia foi rápida, fervorosa. "Mãe, não acredite nele! Ele não é quem você pensa!" As palavras dela perfuraram o coração de Ana. Lúcia sabia mais do que deixava transparecer. "O que você está dizendo?" O desespero se vincou em sua voz. "Ele não é apenas um guardião, ele é seu pai." O silêncio se instalou. Ana paralisou. As sombras começaram a se dispersar e a luz do amuleto escureceu. Nesse instante, tudo mudou. A traição, o passado e os segredos estavam entrelaçados. Era a verdade mais devastadora que ela poderia imaginar. "Como assim? Como era possível? Como você pode ser meu? O que tudo isso significa?" A voz de Ana soou em um desespero profundo, enquanto a estrutura do supermercado começava a ruir sobre eles. O tempo, como sempre, tomou controle novamente. Com a estrutura desmoronando ao redor, Ana mal conseguiu buscar uma resposta, e na confusão, uma nova expectativa começou a tomar forma em sua mente. Iria Lúcia revelar mais segredos sobre sua linhagem? E quem de fato eram os verdadeiros inimigos? Porque agora tudo parecia uma senda confusa de relações e destinos. O vazio e a mágoa cobravam seu preço. Ana sentiu o chão tremer, as estruturas à sua volta se desfazendo. E o que antes parecia certo, agora se estendia em um labirinto desconhecido. Ela respirava fundo, o peso da verdade esmagando seu ser. Quando a poeira assentasse, onde estariam sua filha? E o que restaria de seus laços? Os ecos da jornada ainda não tinham terminado. A única certeza era a incerteza que agora permeava sua vida. Ana ainda estava meio aturdida, absorvendo a revelação que ecoava em sua mente. A ideia de que aquele homem, que parecia uma sombra ameaçadora, era seu pai, a paralisou. Lúcia estava em perigo, e ela precisava agir. O amuleto piscava nas suas mãos, uma luz forte e quente, quase como um abraço. "Por favor, não!" ela gritou, implorando. Sua mente girava. Como poderiam estar tão conectados? Porque ele nunca esteve presente. As lágrimas escorriam pelo seu rosto enquanto ela olhava para Rosa, que parecia desmoronada ao lado. "Você sabe a verdade, Rosa!" Ana disparou, a ira flamejando em seu peito. "Por que não me disse que esse monstro é meu pai?" "Não é tão simples, Ana." Rosa fez um movimento, mas o sorriso do homem se alargou e um brilho maligno iluminou seus olhos. "Eu não sou o monstro que você pensa. Apenas faço parte de um destino maior." A estrutura do supermercado começou a tremer mais intensamente. Era como se os próprios alicerces estivessem reagindo à tensão. O teto parecia prestes a desabar, e o calor da fumaça se intensificava. Ana sentia que o tempo estava acabando. "Você precisa vir comigo, Ana. O amuleto não é só uma conexão, é uma proteção. Aqueles que o possuem estão sempre em risco se não souberem usá-lo corretamente." Ele disse, passo a passo se aproximando dela, sua voz ressoando como um trovão. "Agora eu sou a única chance que você e Lúcia têm. Juntas, vocês podem mudar tudo." "Não confie nele, Ana!" Lucas gritou,
suas mãos tremendo ao redor de Rosa, que parecia em choque. Ele só quer usar você. Ana olhou para o rosto preocupado de Lucas, depois para Rosa, que agora hesitava. O que você sabe, Rosa? O que você sabe sobre ele? Rosa deu um passo para trás, um olhar de culpa atravessando seus olhos. O que foi prometido naquela noite não é o que parece. O amuleto carrega um poder, mas também uma maldição. Aquelas que o detêm estão ligadas ao que não consegue ser controlado. Sua voz era uma mistura de desespero e determinação. Ana estava a ponto de perguntar mais, quando o estrondo enorme ressoou. A parede ao fundo ruía, e o céu escureceu com o brilho de uma luz ofuscante. A paixão e o medo a guiavam. Lúcia gritou. Foi então que algo mudou. Um movimento brusco no ar trouxe uma pesada corrente de energia, e uma nova figura emergiu das sombras. Uma mulher alta e imponente, com uma aura que hipnotizava e aterrorizava ao mesmo tempo, surgiu. Ana reconheceu. Helena, sussurrou, a voz falhando. Bem-vinda de volta, Ana, a mulher respondeu, e seu sorriso era tão belo quanto perigoso. Você pensou que poderia escapar do seu destino? Agora o cerco se fecha. Ana sentiu um nó na garganta. O que Helena queria? Como você está envolvida nisso? Como sempre estive, Helena esclareceu, com um tom de bravura nas palavras. Eu sou a chave para liberar o potencial que existe dentro de você. A linhagem de mulheres que você e Rosa representam é a mesma que me permitiu entrar nesse mundo. Ana estava prestes a explodir em raiva e confusão, mas não teve tempo. De repente, o chão se partiu sob seus pés, e a estrutura do supermercado começou a desmoronar em movimento acelerado. Não! O amuleto! O grito de Lúcia ecoou ao longe, e Ana sentiu o desespero apoderar-se dela. A mulher havia sumido na fumaça ao redor, e um grito cortante que parecia vir de dentro de sua alma expandiu em sua mente. Helena sorriu novamente, mas havia algo obscuro na expressão. Você não tem controle. Se perder a conexão com o amuleto, perderá tudo. Com um golpe de suas mãos, a luz do amuleto começou a se extinguir. Isso não pode acabar assim. Um impulso de energia crescia dentro de Ana, mas ela não sabia de onde vinha. A única coisa que ela sabia era que precisava encontrar Lúcia. Se você não agir agora, tudo estará perdido. Aquela voz sombria e sedutora sussurrou. O mundo em que havia confiado desmoronava. A escuridão agora não era externa. Ela estava dentro dela. E ao olhar para Rosa e Lucas, a verdade a atingiu como um raio. Tudo o que ela conhecia estava sendo redefinido naquele instante. Seria possível que Rosa estivesse metida em algo ainda maior? E se todos ao seu redor fossem parte do mesmo círculo sombrio? Fugindo da devastação, Ana decidiu. Eu vou salvar minha filha, e vou descobrir a verdade sobre você, gritou para Helena, enquanto as chamas dançavam ao redor. As figuras flutuantes de sua linhagem agora vagueavam em sua mente como espectros. E uma coisa estava clara. Toda a dor, toda a luta levaria a um único clímax. Rodando entre sombras e fogo, Ana percebeu que a batalha estava apenas começando. O que seria essa conexão escondida? A escuridão as perseguiria? As respostas estavam mais próximas do que imaginava, e o único fio que as unia parecia estar se tecendo em um padrão macabro. E no fundo de seu coração, ela sentia que algo maior a aguardava. Um segredo ainda mais devastador que poderia mudar tudo para sempre. Ana estava paralisada, tentando decifrar tudo. O que Lúcia disse sobre o homem ser seu pai ecoava em sua mente. Uma confusão absoluta, um furacão de emoções. Enquanto o prédio ao redor desmoronava, as perguntas aumentavam. Como você pôde me deixar assim? Gritou, sua voz se perdendo no caos. Bam! Um pedaço de teto caiu próximo a elas, levantando poeira e fazendo Ana se desviar. O calor a envolvia, mas o que queimava mais forte era a traição. Rosa, isso é verdade? Como você poderia esconder algo assim? O olhar de Ana se fixou em Rosa, que parecia perdida em um mar de remorso.
Eu não sabia, eu não sabia. Rosa repetia, a voz tremendo. Eu pensei que era apenas uma lenda, uma história de família. Mas o homem, seu pai, ele estava ali, mas era mais que um estranho. Ele era a chave de tudo, um ponto de virada. O que você quer de mim? Ana gritou para o homem, que avançava lentamente. Quero que você entenda que esse poder é seu por direito. A linhagem que corre em suas veias exige que você o aceite. Ele estendeu a mão, como se quisesse arrebatá-la. O incêndio crepitava ao fundo e a sala estava ficando irrespirável. Isso é um erro, gritou Lucas, tentando puxar Rosa, mas a tensão era palpável. Ana, você não pode confiar nele. Confiança? Ele é meu pai e me abandonou. O choque em seus olhos se misturava à angústia. E então? Uma luz ofuscante começou a irradiar do amuleto novamente. Era como se chamasse por Ana, um chamado ancestral. Ela hesitou, uma batalha interna, arremessando seu coração em direções opostas. Nu! Gritou Lúcia de longe, agora visivelmente presa em uma sombra que se moldava como uma criatura. Um impulso de desespero a atravessou enquanto Ana se virava. Mãe, não acredite nele! Ele não é quem você pensa! A sombra parecia puxar Lúcia, e Ana se lançou em direção à filha, mas algo deteve seus pés. Era como uma corrente invisível que a prendia. O homem a encarava. Você precisa decidir. Ele falava calmamente, mas o que havia em seus olhos era fogo. O amuleto é a chave, Ana. Ele pode libertá-la, mas precisa de você. Ana viu Rosa, os olhos dela agora refletindo um terror que a conectava. Ana, se você não assumir esse poder, perderá Lúcia para sempre. As palavras de Rosa derretiam seu coração. Diante do caos, a verdade a golpeava. Não era apenas sobre o amuleto. Era uma escolha que definia a linha entre luz e escuridão. Então, num lampejo de clareza, Ana estendeu a mão em direção ao amuleto, a luz pulsando como um coração vivo. Cuidado! Uma voz profunda ecoou, e o chão desabou sob seus pés. Tudo em que tinha acreditado estava se desfazendo. Bang! A luz se partiu, espalhando uma onda de energia. O corpo de Ana foi lançado para trás. Ela se sentiu flutuar, como se o espaço-tempo tivesse congelado. A dor a cercava, e ela se viu sendo arrastada para um novo mundo. Um lugar simples, mas com brilho no ar. E lá estava Lúcia, sorrindo. Mãe, eu sempre soube que você teria coragem. Mas o que estava acontecendo? O amuleto havia mudado tudo ao seu redor. Isso não é real, Ana gritou. O calor se foi, mas a saudade cortava como uma lâmina. E naquele momento, Ana percebeu. A reviravolta era real. Lúcia não estava apenas na linha entre o bem e o mal. Ela era a conexão, a essência do que era verdadeiramente importante. Você sempre foi mais forte do que pensa, mãe. Lúcia respondeu, mas com o olhar que não era dela. E agora, você precisa entender. Apocalipse. O som retumbou e Ana despertou do transe, cercada pelas sombras. O que havia acontecido? Foi tudo um truque? Uma sensação de terror tomou conta dela. Você não é a Lúcia, é? Um sorriso sombrio emergiu no rosto da figura que era sua filha, mas agora repleta de um poder desconhecido. Bem-vinda ao novo mundo, mãe. Aqui, as verdades do passado importam muito mais do que seu coração pode suportar. O universo começou a se despulgar, enquanto Ana sentiu o chão desmoronando sob seus pés e a luz do amuleto a cercando. O que ela tinha que enfrentar agora estava além do que passara. A verdadeira essência das trevas, que prometem controle e, ao mesmo tempo, liberdade. O futuro de sua linhagem, de sua filha, agora parecia um labirinto intrincado, e a única coisa clara era que nenhum espaço estava seguro. Tudo o que ela acreditava estava à beira do colapso, e sua luta estava longe de acabar. Ana encarava a figura de Lúcia, agora cheia de uma escuridão que não era dela. O olhar de sua filha estava vazio, como se uma força a controlasse. A mente de Ana girava. Lúcia, meu amor, o que está acontecendo?
O medo se alastrava em seu peito, e o amuleto pulsava em sua mão, quase como um aviso. Você não deve me seguir, mãe. A voz que saiu daquela boca era suave, mas a expressão era de desprezo. Você realmente acha que pode nos salvar? Eu sou mais do que você pensa. O chão tremia, as sombras dançavam ao redor. Ana olhou para Rosa, buscando resposta. A amiga estava congelada, os lábios tremendo, sem saber o que dizer. Lucas também parecia alarmado. Ana, não acredite no que ela diz. Isso não é a Lúcia. O desespero na voz de Lucas era palpável. Mãe, continuou Lúcia, sem emoção. Tudo o que você aprendeu é mentira. O amuleto não é um poder a ser controlado. É uma prisão, uma maldição. E você, como eu, está presa a isso. Ana sentiu um nó se formando em sua garganta. As peças do quebra-cabeça estavam se encaixando de forma distorcida e aterradora. O que você está dizendo? O que isso significa? Significa que você nunca foi a escolhida. A voz de Lúcia ressoou como um eco distante. O que você conhece como sua vida é uma ilusão. E eu sou a conexão que você precisa, mas a conexão que você teme também. O amuleto começou a brilhar ainda mais. De repente, uma intensa energia emanou dele, envolvendo Ana. Ela sentiu a presença do passado, a dor dos ancestrais, os segredos enterrados. Mas também uma nova verdade. Não, Lúcia, você é minha filha. Precisamos lutar juntas. Mas a força que a envolvia era esmagadora. Então, em um gesto súbito, Lúcia levantou a mão. Você não vai ter outra chance, mãe. Você precisa escolher o lado certo. Antes que Ana pudesse reagir, a escuridão em Lúcia se espalhou, tomando forma. Um grande portal começou a se abrir, sugando energia como um vórtice. Ana espetou um olhar em Rosa e Lucas. Estavam paralisados, como se um encanto os tivesse aprisionado. Não, Lúcia! Ana gritou, sepultando a esperança num mar de desespero. Eu não vou deixar que você se perca. Foi nesse momento, em que tudo parecia perdido, que um clarão surgiu. Uma nova figura apareceu no meio do brilho. Era a mulher, Helena, mas dela emanava uma aura diferente. Ana, dizia em um tom que desarmava. Você precisa entender. O que aconteceu não é apenas uma questão de linhagem ou de escolher lados. É mais que isso. Quem é você realmente? Ana indagou, confusa. Mas qualquer resposta que Helena pudesse dar foi interrompida. A entidade que possuía Lúcia começou a se manifestar em sua totalidade. Um ser coberto de sombras que parecia absorver a luz ao seu redor. Esse ser se virou, e a voz que saiu de suas profundezas não era de Lúcia. Eu sou a única verdade que você nunca quis encarar. O amuleto é a chave que sela o destino da sua linhagem. E agora, você deve decidir. Quer abrir ou fechar a porta entre os mundos? Ana congelou. O que ela deveria fazer? A luta entre a luz e a escuridão estava em seu colo. O peso das gerações a esmagava, e a conexão que nunca entendeu se tornava um fardo. Então, tudo aconteceu rapidamente. Ao invés de escolher, Ana sentiu algo dentro dela se acender. Um poder, uma força. Um grito ecoou. A figura de Lúcia começava a se contorcer, enquanto a verdadeira alma da filha lutava contra aquela presença maléfica. Mãe, ajude-me! A expressão de Lúcia mudou por um instante. Era um misto de dor e amor. Mas o ser sombrio não cederia. Em um movimento violento, a sombra envolveu Lúcia completamente. E as sombras emanaram um grito ensurdecedor. Ana tremeu. O rosto da filha, antes conhecido, agora estava distorcido. O que você fez? Lúcia clamou. Sua verdadeira voz atravessando a escuridão ao redor. Ana percebeu que havia algo mais do que perda em jogo. Nesse instante, a luz do amuleto irrompeu, criando um clarão que fez todo mundo se cobrir. Quando a luz se dissipou, Ana viu que Lúcia estava ali, agora, porém, ao lado de Helena, com um sorriso malicioso no rosto. Você realmente não sabia, mãe? A revelação pesou como chumbo. Eu sou parte disso. Sou a verdadeira guardiã. O que você está dizendo? Ana gritou,
enquanto Lena e Lúcia trocavam olhares cúmplices. O mundo da Ana começava a desmoronar. Lúcia não era apenas sua filha, mas uma mulher que tinha um destino maior. Uma herdeira. Ana olhou ao redor, buscando respostas nas faces familiares. Rosa, agora pálida. Lucas, chocado. A tensão era insuportável. Lúcia, você não pode fazer isso. Você não entendeu, mãe. Minha vida não é a sua. Eu tenho um novo caminho, e a maldição foi quebrada. Agora sou mais forte. Naquele momento, um novo nível de pânico e incerteza irrompeu. As sombras ao fundo dançavam, e Ana sentiu o chão ruir novamente. O que ela realmente sabia sobre a filha, sobre sua linhagem. O que agora significava ficar do lado certo. Uma escolha devastadora se aproximava. E o que Ana temia mais do que qualquer coisa era a verdade que sua filha tentaria ocultar. E quando Lúcia se virou, um caminho de luz atrás dela se abriu, revelando o que estava por vir. Ana sentiu o frio na espinha. Ela precisava saber o que mais havia escondido sua filha e qual o preço que elas pagariam. Ana sentiu o coração disparar. O que Lúcia, ou melhor, a entidade que a envolvia, estava dizendo a deixava confusa e apavorada. Ela olhou nos olhos da filha, agora mergulhados numa escuridão que parecia ser um universo à parte. Sentia que estava perdendo não só a filha, mas a si mesma, como se a identidade dela estivesse sendo desfeita em 1000 pedaços. Lúcia, você é minha filha. Nós podemos lutar juntas contra isso, gritou Ana, a voz embargada. Mas o olhar de Lúcia, ou do que restava dela, era frio, distante, um vazio imenso. Você não entende. O poder é meu por direito. Você vai ter que deixá-lo ir, e eu não posso mais permitir que você interfira. A voz soava como o rugido de um trovão, ecoando na sala em ruínas. Os olhos de Ana arderam em lágrimas. Não, eu não posso deixar você assim. Era um grito de desespero, uma súplica mundana para que sua filha voltasse. O calor do amuleto em suas mãos pareceu intensificar. Era como se ele estivesse respondendo, pulsando com uma energia antiga e poderosa. De repente, uma onda de vulnerabilidade a envolveu. Ana percebeu que sua única chance de salvar Lúcia era aceitar seu próprio legado. Por anos, ela fugiu da ideia. Era hora de confrontar aquilo que a aterrorizava. Se eu tiver que lutar, então eu vou usar o amuleto. Ele é meu e meu só. O desafio transcendeu em sua voz. Nesse instante, uma luz intensa começou a surgir do amuleto, envolvendo Ana em um brilho quase sagrado. Lúcia hesitou, uma fração de segundo, o olhar confuso e vulnerável. O que você está fazendo? Ana, com cada grama de força que lhe restava, disparou. Eu vou salvar você. Eu sinto o poder em mim. Esta é nossa conexão. E ao pronunciar essas palavras, a luz explodiu, espalhando-se pela sala, envolvendo não só Lúcia, mas todos ao redor. O ser sombrio que se apoderou de Lúcia começou a se contorcer, suas formas distorcidas sendo sugadas pela luz. A expressão de desespero nos olhos dela se misturou com claridade. Não, eu sou mais forte que isso! As palavras ecoaram, enquanto a presença obscura dava lugar a flashes das memórias de Lúcia, sua voz, seus sorrisos. A luz finalmente rebateu com toda a força, e um grito ressoou pela sala. Ana deixou escapar as lágrimas, não mais de tristeza, mas de esperança. Lúcia, eu estou aqui. Nós somos mais fortes juntas. E no instante tudo se acalmou. A escuridão dissipou-se e em seu lugar surgiu a verdadeira Lúcia, com os olhos brilhantes e cheios de vida novamente. O amuleto caiu entre elas, relaxando nas mãos de Ana. Ela correu para abraçar Lúcia, um abraço que disse mais do que palavras poderiam expressar. Em volta, Rosa e Lucas ajustavam seus olhares, aliviados e surpresos. Rosa, agora com lágrimas nos olhos, sussurrou. Você realmente fez. Você salvou sua filha. Helena observava da distância, uma nova confiança em sua postura. Você encontrou sua força, Ana. E com isso a linhagem pode se curar. Ana se voltou para ela, a gratidão preenchendo seu peito.
Obrigado por estar aqui. A batalha estava longe de ser fácil, mas a perspectiva de um novo começo agora amadurecia no horizonte. Enquanto as chamas ameaçadoras ao fundo começavam a se apagar, Ana sabia que o caminho à frente tinha muito a ser desbravado. Mas por hoje, estavam juntas e seguras. E isso era o bastante. E com um olhar de esperança, Ana se virou para Lúcia e sussurrou: "Estamos apenas começando." Então, voltando-se para a câmera, Ana falou com determinação: "Se você sentiu a intensidade desta jornada, se inscreva imediatamente no canal para não perder as próximas histórias exclusivas. Esmague o botão de like agora para alimentar o algoritmo. Isso nos ajuda muito e ainda permite que você acompanhe cada nova aventura. Inunde a seção de comentários com suas reações e teorias sobre o nosso desfecho. Compartilhe instantaneamente este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer este final. Este é o momento para demonstrar seu apoio. Não espere nem mais um segundo para compartilhar. Você é parte da nossa história.